Oi, galera. Bom dia. Bom dia, pessoal. Oi, galerinha. Opa. Vamos entrando. Esperar vocês chegarem, então, mais um pouquinho. Bom dia. Vai me dando bom dia. Fala, Gabrielzão. Belê? É nós ou não? E aí, gente? É nós. Vai chegando, pessoal. Bom dia, Júlia. Ê, povo doido. Bora chegar, meu povo. Bora. Passaram bem essa semana? Amanhã é feriado, né? Em algum lugar do Brasil, amanhã é feriado. Amanhã. Ah lá, Gabriel. Caiu nessa. Mas não é feriado não, rapá. Depois de amanhã é feriado. Né? Depois de amanhã é feriado. Nos Estados Unidos. Dia da independência dos Estados Unidos. É feriado. Já dizia Trotsky. Bom dia, o sol já nasceu lá na fase. É o Bita, rapaz. É o Bita. Amanhã é aniversário do Scalcon. É zoeira, ou não? Não vou cantar parabéns hoje, hein? É verdade, Scal? Ah, moleque! Parabéns, parabéns. Deus abençoe você. Não posso esquecer de cantar os parabéns no final. Bom, galera, preciso falar com vocês. Se vocês quiserem ligar a câmera, tudo bem. Se não quiserem também, não tem problema, tá? Eu sei que vocês têm vergonhinha. Não sei se eu preciso falar um pouquinho antes com vocês sobre um projeto que eu tenho esse ano. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que é essa pandemia aí do Covid-19. E você sabe que a vida de todo mundo foi afetada por conta da expansão desse vírus aí, que é um vírus extremamente cruel e tem agido de maneira muito avassaladora, né, no mundo todo, né? O Brasil é o segundo país em número de mortes, né? Depois dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a nossa economia ficou muito afetada por causa da expansão do vírus. Houve um certo desencontro entre o poder executivo federal e os poderes executivos estaduais e municipais, no sentido de combater, né, a pandemia. O presidente da República defende uma flexibilização do isolamento e do isolamento social, enquanto os prefeitos, a maioria dos prefeitos e dos governadores acreditam no isolamento mais rígido. O que aconteceu é que, em alguns estados, a economia ficou bastante prejudicada, né? Em alguns estados, por exemplo, Londrina, que é a cidade que eu moro, haverá mais uma vez um lockdown parcial aí, né? Que nós vamos fechar aqui a cidade por mais 14 dias. Não sei se vocês estão sabendo aí, não sei se é essa a realidade de Maringá ou da cidade que vocês estão aí, né? De repente, acho que não sei se está todo mundo em Maringá. Então, daqui a mais 15 dias de cidade fechada e tal. E aí isso tem afetado a vida de muita gente. E eu estava vendo uma matéria e essa matéria me deixou muito comovido, porque assim, eu sou professor, eu tenho 3 filhas, mas a minha vida minha vida mudou muito na hora de exercer a minha profissão, né? Mas ao mesmo tempo, assim, minha vida não mudou muito financeiramente, graças a Deus.
não tive problemas com meus trabalhos, meus salários estão caindo em dia, graças a Deus. Mas eu vi uma matéria que me deixou muito comovido, né? Porque eu sou pai de família. E na matéria, uma matéria no jornal, um homem se queixava de ter perdido o emprego lá em março, na época no início da pandemia e tal. E é um homem da minha idade, com filhos também e tal. E ele disse para o repórter que naquele dia ele não tinha dinheiro para comprar uma dúzia de ovos para os filhos comerem, né? E aquilo me deixou extremamente devastado e preocupado, né? E eu pensei, poxa vida, né, cara? Minha vida mudou muito profissionalmente, eu tenho tido que aprender muita coisa, mas não falta comida na minha casa, né? Pelo contrário, nós estamos até nos alimentando melhor, né? Porque nós estamos ficando mais em casa, podendo fazer comidas mais saudáveis, e experimentar coisas novas na cozinha. Eu adoro cozinhar. E então a minha vida melhorou nesse sentido até, né? Minha saúde melhorou, até meu peso. Não que eu emagreci, mas eu pude comer comidas mais saudáveis, eu tive uma melhora na minha saúde, sabe? E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar vendo as coisas acontecerem e deixar que as coisas aconteçam. Eu tenho condições de fazer alguma coisa por eles, por essas pessoas. Não eu sozinho, mas eu posso ajudar, né? E aí o que eu pensei? Aí entra a história, aí entra o meu projeto. Todo ano, vocês são novos na escola, mas todo ano eu faço uma feijoada na escola, certo? Uma feijoada para toda a escola. Uma feijuca no mês de julho, que é para mandar vocês embora para casa nas férias de julho. Por que eu faço em julho? Porque é mais friozinho e tal. E eu faço uma feijuca e vocês comem e somem, né? Só voltam depois das férias, certo? Só que nós já estamos em casa, entendeu? Então não tem como fazer uma feijoada para comer na escola. Mas eu posso fazer uma feijoada para vocês comerem em casa, entende? E aí eu e o Suzuki, nós conversamos e eu falei, precisava fazer alguma coisa e tive a ideia da feijuca. Então, o que eu pensei? Nós vamos fazer uma feijoada no dia 18, que é o primeiro dia de férias de vocês, né? No dia 18, eu faço uma feijoada e vocês retiram, podem retirar, ou talvez a gente entregue na sua casa, não sei, depende de um planejamento meu e do Suzuki. A gente faz uma feijoada, vocês ou pegam na escola ou a gente leva para vocês e vocês trocam essa feijoada por alimentos não perecíveis ou por dinheiro, não sei. Mas eu acho que o Suzuki quer trabalhar com doações, eu também quero. E aí você doaria, né? Ou alimento não perecível, ou roupa, enfim. Uma pequena doação, um pequeno gesto de bondade em troca de uma bela marmita de feijuca, né? Que, confesso para você, é uma beleza. A minha feijoada, ela é famosa no Brasil e no mundo todo. Eu já fiz feijoada até no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, para a rainha da Inglaterra. Só que não. Então, eu acho que eu vou pedir para vocês, né, me ajudarem nessa campanha. É um projeto assim que vai ser bastante recompensador. Saiba que você vai ajudar muita gente, né? A gente vai estudar aí uma possibilidade de ajudar um lar. A ideia é ajudar alguém dessa galera do grupo de risco aí também, que já não tinha emprego porque eram mais velhos, né? E agora, além de não ter emprego, não tem dinheiro nem para comer, entendeu? Então, meu projeto é esse, está lançado. Eu queria saber se vocês gostaram. Se vocês gostaram, manda mensagem aí para mim no nosso chat, porque eu preciso saber mais ou menos assim, só para quem vai aderir a essa campanha, para eu planejar, né, a quantidade de feijoada que eu vou fazer. Entendeu? Então, coloca aí no chat, faz um positivo, faz alguma coisa que... Obrigado, Ana. Obrigado. Sabia que você ia amar. Faz um positivo aí, só para saber se você vai bater o rango ou não no dia 18, né? E fica tranquilo que tudo será feito ou drive-thru, né? Onde você busca feijoada lá, a gente entrega feijoada com mascarazinha e tal, né? Mas você vai ajudar alguém que precisa e eu vou ajudar alguém que precisa também. O Suzuki vai ajudar alguém que precisa, o Arthur, a Betina, o Gabriel, o Du, a Ana, todos nós podemos ajudar, tá? Não dá para ficar vendo as coisas acontecerem e nada fazer, apenas cruzar os braços, não é verdade? A gente pode ajudar.
e a gente tem que ajudar, né? Vocês vão ser, por exemplo, aí, vocês serão engenheiros, vocês serão médicos, vocês serão advogados, professores, seja lá o que vocês decidirem ser na vida, né? Mas é bom agora começar a fazer o bem para quando vocês virarem bons profissionais, que vocês serão, vocês continuarem fazendo bem na sua profissão, cuidando de doentes, né? Ou trabalhando para pessoas, advogando para pessoas que precisam, às vezes, entende? Ou construindo casas para pessoas que precisam, né? Projetando, fazendo seus projetos de ajuda aí, porque o Brasil é um país de muita gente miserável, você sabe muito bem disso, né? E nós temos uma parcela de responsabilidade para tirar essas pessoas dessa situação, né? Porque não dá para esperar tudo do governo, né? Porque esse governo que nós temos às vezes deixa a gente bastante desamparados, tá bom? Beleza? Só manda aí para mim, só dando, porque essa aula está sendo gravada, então depois eu vou no chat e vejo e tiro mais ou menos uma base daqueles que vão participar. Tá? É claro que você não tem obrigação nenhuma de participar se você não quiser, né? Se você não comer feijoada, por exemplo, vai ter feijoada, vai ter covinha, vai ter torresminho e tal, né? Sei lá, você que manda. Teu pai de repente gosta, você não gosta, você põe lá o nome o teu nome porque teu pai vai querer, entendeu? Teu pai, tua mãe, teu irmão que é gordo, né? E tal. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Por que eu tô com 2 mouses, mano? Eu tô com 2 mouses e toda vez eu pego o mouse errado. É brincadeira. Não, fala sério, viu, meu? Ai, que lindo esse chat! Caralamba, falei. Não falei palavrão, não. Muito legal, amei, ótimo, prof. Beleza, muito joia, muita beleza. Lindo, vocês são demais, vocês são tudo pra mim. Feijoada era comida típica do meu gulag. Não tinha feijoada no gulag, não. Não tinha comida lá, não. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Para que 2 mouses, né? Beleza. Vocês já se manifestaram, a galera praticamente, né, mandou bem aqui. Deixa eu pegar o primeiro ano, vamos lá, vamos terminar a Idade Média hoje, tá? Se você não sabe também, não tem problema, tá? Não é agora que você decide, beleza? Se você vai querer, tá? Você pode falar ao longo da semana aí e tal, beleza? Mas só para ter uma ideia, assim, da galera, como é que vocês sentiram. Agora vamos para a nossa aula. Nós estamos tranquilos com o tempo, não é? Vamos lá, então. Vamos para a nossa aulite. Nós vamos terminar a Idade Média hoje, né? Na verdade, a aula de hoje, na Idade Média, é uma aula que você verá também com o seu professor de filosofia, tá? Beleza? Bom, primeira coisa, deixa eu buscar aqui um negócio. A Idade Média, ela termina no século XV, certo? Ela vai terminar lá no século XV com a queda dos turcos otomanos. A fim da civilização turco-otomana marca também o fim da Idade Média, por volta do século XV, que nós chamamos de era de transição, né? Até porque nós não podemos atribuir uma data específica em história, porque o fim de uma era e o início da outra são períodos de transição, entende? Então é simples assim, entende? Nós estamos falando de uma época em que, no século XV, elementos da Idade Moderna coexistiam com elementos da Idade Média, tá? Então, assim, primeira coisa, o conceito de cultura. Quero que você já copiou no seu caderno, claro. Suzuki com certeza deu essa ideia para você, né? Pode ser usado para se referir, eu coloquei aí para vocês, no conjunto de manifestações da civilização humana, tá? Que inclui ações de subjetividade. Entende? O que é cultura para você? Na verdade, a humanidade produz, os conhecimentos que a humanidade produz ao longo da história são tratados como cultura. E essa cultura, ela pode ser, no caso da Idade Média, a cultura medieval é uma cultura ou erudita ou popular. Agora, é importante entender que, apesar de estar em lugares distintos, né, a cultura erudita e a popular, que eu já vou falar para você o que elas são, elas coexistem, elas são muito mais intrínsecas do que separadas. Tá? Por exemplo, a cultura erudita
ela está basicamente dentro da igreja. A igreja tem o monopólio da erudição, o monopólio da cultura erudita. E a igreja está o tempo todo junto das pessoas, entende? Convivendo com a população. E a população, por sua vez, ela não tem acesso aos manuscritos, a população não tem acesso ao conhecimento religioso, porque a população é apenas receptora da cultura erudita. Então, você pensa assim, se um padre, um bispo, um arcebispo, tudo que eles falam para os seus fiéis é conhecimento erudito, que eles trazem, que eles conhecem a partir dos estudos dos clássicos greco-romanos ou da própria tradição religiosa bíblica. Mas quando ele passa para a população mais simples, né, essa população assimila esse conhecimento por meio da oralidade e reproduz isso pela oralidade, pelos costumes e pelas tradições. Um homem ou uma mulher pobre na Idade Média, quando ela faz as suas orações, né, ela está fazendo graças ao que ela recebe da cultura erudita, ou seja, a mentalidade teocêntrica, a religiosidade, entende? Tudo isso é muito importante entender que essas duas culturas elas estão intrinsecamente ligadas. E uma coisa interessante também é que durante os carnavais, e até hoje, nós somos um país cujo carnaval é muito forte, né? Durante o carnaval, na época do carnaval, havia uma tradição dos europeus cometerem seus excessos, que seria o quê? Comer muito, beber demais, tá? No carnaval as tensões eram liberadas, as risadas, o deboche, aquilo que você conhece muito bem o carnaval. Mas o mais interessante é que na Idade Média o carnaval promovia a inversão das hierarquias. Então quem que era pobre fazia papel de nobre, o nobre se vestia de mendigo, entende? E não é assim hoje. Não sei se vocês curtem carnaval. Eu confesso para você, eu não sou um cara muito bom nessa parte do carnaval e tal. Minha mãe nunca deixou eu sair para o carnaval. E depois que eu me casei, a minha mulher não gosta de carnaval. Eu acabei não sabendo nem o que é o carnaval. Assim, eu só sei porque as pessoas me contam. Né? Mas o que eu vejo, né? Eu não sou cego. No carnaval as pessoas elas invertem mesmo, né? Homens às vezes se vestem de mulher, mulheres de homem, enfim, tem tudo isso, tá? Então, o carnaval era uma oportunidade na Idade Média dos homens medievais liberarem aquela tensão reprimida, né, durante o período medieval, porque assim, durante o ano o que existia era uma vigilância constante das suas condutas, entende? É uma vigilância constante, aquela vigilância e a punição, lembra da igreja na Idade Média, né? Ela fica o tempo todo colada em você para saber se você estava agindo de acordo com os seus dogmas. Agora, chegando no carnaval, havia uma espécie de liberação, né, de comportamento, entende? Então, como eu disse, os excessos, comer muito, beber demais, ficar bêbado, cair de bêbado, voltar, dar risada, brincar, debochar dos outros, tirar sarro, entendeu? Como eu disse, o rico fica pobre, o pobre fica rico, e depois que passa o carnaval, volta tudo normal. E assim, parece que isso é uma estratégia para... você sabe até o que significa a palavra carnaval, né? Carnaval significa a carne, nada vale. Ou seja, nós não somos nada. Carne, isso aqui, ó. Eu tenho bastante, mais gordura do que carne. Carne, nada vale, carnaval. Entendeu? Que seria naquele momento, o momento em que você abdica das regras para ser feliz. Ou seja, assim, fica mais ou menos implícito que, né, você não tem que cumprir regras para no carnaval, ou seja, as regras devem ser cumpridas, mas tem um momento em que você pode escapar daquela rigidez moral que é o período que marca o período medieval. E o carnaval é uma herança, né, que nós recebemos, né, do medieval, e até hoje o mundo todo dança o carnaval, alguns com mais intensidade, outros com menos,
no caso do Brasil, com mais intensidade. Você sabe que no mundo para aqui, né? Todo mundo para no carnaval. E nós nem, para você ter uma ideia, no carnaval nós não paramos, né? Já era uma época em que o Covid, por exemplo, estava espalhado pelo país e nós continuamos pulando carnaval. Depois que pulou o carnaval, nós começamos a levar a sério o vírus. Entende? Beleza? Outra coisa também é que na Idade Média havia um certo controle da sexualidade. Tá? Então, agora tira fora o carnaval, né? Durante o período medieval, né? Durante o ano, havia um rígido controle da sexualidade. Então, valorizava-se muito a virgindade, principalmente das mulheres, claro, né? Os homens tinham uma certa liberdade em relação a isso, e a castidade também. Beleza? Ou seja, a ideia da mentalidade teocêntrica transforma o período medieval no período onde a sexualidade seria muito controlada. Liberar a liberação, né, dos costumes, dos hábitos, do comportamento das pessoas, isso vai acontecer mais no século XX, né? Até então, nós temos uma forte rigidez, um forte controle sobre a sexualidade das pessoas, principalmente das mulheres. Beleza? Deixa eu dar um pulo aqui no chat. Vocês que estão perguntando aqui, deixa eu ver se tem gente chegando. É normal. Ah, tá. Me passa. Ucraniana de russo. Beleza, gente. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar? Vamos prestar atenção agora na aula, tá, pessoal? Depois a gente troca uma ideia no chat, tá? Beleza? Não, eu tenho que voltar no chat à toa aqui e eu não quero mais isso, tá? Beleza? Meus amores, vamos trabalhar? Nós temos muita coisa para fazer. Bom, vamos falar um pouco das universidades, daquele lugar que você vai daqui 2 anos, né? Onde você vai passar 4 ou 5 ou 6 anos da sua vida. Que delícia, acabou o meu café. Eu não sei por quê. Eu tomei só 12 xícaras de café hoje. Bom, a universidade é uma invenção medieval, certo? As primeiras universidades tratavam do que a gente chama de educação formal, tá? Onde os mestres, né, passavam o conhecimento para os seus aprendizes. Por que eu digo educação formal? Porque não é assim hoje a universidade. Pelo menos não é essa a universidade. Qual que é a ideia da universidade? Universalização do conhecimento por meio da discussão. Mas no início da Idade Média, as universidades eram espaços onde o conhecimento era simplesmente transmitido, sem que houvesse uma contrapartida do interlocutor. Então, eu te falo isso e você coloca na tua cabeça e pronto. Entendeu? Hoje, a universidade é um espaço um pouco diferente, né? Você vai saber. Quando você entrar nas universidades, os professores discutem temas, debatem. Por exemplo, você que vai fazer aqui na UEL, quem faz medicina aqui na UEL, na verdade é bem diferente, né? Um curso de medicina na UEL, o professor joga um problema para você e o seu grupo vai lá estudar para resolver o problema, entendeu? É uma coisa bem bacana. Quem vai fazer medicina, quem sonha em fazer medicina aqui na UEL, vai gostar muito do curso, porque é um curso que te dá bastante autonomia e segurança na hora que você virar um médico, entendeu? Porque você não tem que reproduzir aquilo que o professor te falou, porque você já, desde o começo do curso, você trabalha com a solução de problemas. Isso é bacana pra caramba, claro, com a mediação do seu professor, que está sempre ali cercando. Inclusive, um dos professores mais importantes da medicina da UEL acabou de morreu essa madrugada, um monstro, né, dentro da universidade. Há séculos que ele dá aula na UEL, ele acabou morrendo, vítima do Covid-19. Morreu essa semana. Não, morreu ontem. Morreu de ontem para hoje. E essa educação formal, onde você recebe o conhecimento, tá? Aí o que acontece? A igreja era um principal instrumento, porque a igreja era a grande transmissora de conhecimento no período medieval. Então, se a universidade era um espaço cuja educação é formal, correto? A igreja, ela é a principal interessada. Por quê? Porque a mentalidade religiosa, o pensamento teocêntrico, o comportamento vigiado, né, das pessoas
era um grande interesse da igreja. Então, a igreja não tinha interesse em estabelecer uma educação que houvesse um questionamento. Mas tipo assim, professor, vocês não fazem isso? Professor, mas isso. Não, não tem isso. Né? Nas primeiras universidades medievais, não tem o cara levantar a mão e perguntar o porquê, que nem vocês fazem, muitas vezes, na sala de aula e até mesmo aqui. Entende? Não existia isso. É uma barreira. Porque a igreja, pelo fato da igreja criar esse espaço e ter esses estudantes cativos, entende? Ou seja, submetidos ao seu conhecimento, à transmissão do seu conhecimento. Então, você vai dividir a história da universidade na Idade Média, tendo como ponto de partida esse espaço cuja educação é formal, onde os mestres simplesmente transmitem o conhecimento para os seus aprendizes, certo? Sem esperar dele uma contrapartida, um questionamento ou sem qualquer possibilidade de promover uma discussão que promova o debate, tá? Uma conversa que promova o debate. Aí o que acontece? Esse é o papel da igreja era preservar, coloca aí no seu caderno, preservar aquela mentalidade religiosa que a ela muito interessava. Manter o poder, né? E controlar o saber, controlar o pensar das pessoas, certo? Aí, a partir do século XIII, as universidades começam a se desvincular da igreja. Você sabe que eu estou te dando uma aula de universidade, tá, gente? Eu gosto muito dessa aula, então eu trago, é mais ou menos como eu estudei na história lá no curso, tá? Beleza? Por isso que você pode estar pensando, entendendo um pouquinho diferente um pouquinho diferente do modus operandi, tá? Então, essa aula é importante você entender dessa forma, tá? Por isso, confia em mim, você confia em mim, né? Então, tá. Daí, no século XIII, amores da minha vida, por volta dos anos 1200, no século que nasceu o Steve Lee, tá? Aí, lá em 1200, as faculdades começaram a ser um pouco mais autônomas, tá bom? Essa autonomia nos cursos de teologia, direito e medicina. A autonomia no curso de teologia, na verdade, ainda existe uma vinculação com a igreja, mas os cursos de direito e medicina começaram a se desvincular da igreja, até porque o direito vai buscar ali, né, estudar outros elementos, né? Eu já vou falar para você um pouco sobre isso. Principalmente, por exemplo, o direito vai se dedicar ao estudo dos clássicos, vai se dedicar ao estudo das leis, principalmente das leis do Império Bizantino, que você viu comigo lá e tal. A medicina, a mesma coisa. A medicina se interessa pelo corpo humano, então a mentalidade religiosa não vai, as crenças religiosas podem ser entraves para o desenvolvimento desses cursos, tá? E aí, algumas universidades são importantes. Nossa, a única universidade que eu conheço dessa região, dessa época, eu não coloquei aqui. Ai, meu Deus, perdão. É a Universidade de Coimbra. Perdão. Eu conheço a Universidade de Coimbra, viu, gente? É muito mais legal do que as universidades de hoje. Você chega em Coimbra, uma cidade que é uma parede, na verdade. Coimbra é uma parede, certo? Fica a alguns quilômetros de Lisboa. Eu fui lá ano passado. Aí você chega na cidade, por exemplo, não tem Uber na cidade, porque as ruas são estreitas e a cidade é uma parede. E para você chegar na Universidade de Coimbra, você tem que subir praticamente a cidade toda. Uma cidade do tamanho de Arapongas. Não sei, vocês conhecem Arapongas, né? Então você sobe, aí lá em cima está a universidade. Você chega na universidade, é um pátio, cara, mas é um pátio 6 vezes maior do que o espaço do Colégio Pro. Entende? E assim, o pátio é gigante. E nas bordas do pátio estão as salas. Entende? Então você sai da sala, quando você sai da sala, você já vê o pátio. E daí você desce para o pátio, troca ideia com todo mundo ali. É um lugar muito louco, muito simples, né? Mas é uma universidade lá do século XII também, século XIII, século XII. Então, você tem as universidades de Coimbra, que era forte no direito, Bolonha, também Oxford, era medicina. Hoje, Oxford, né? Provavelmente é de Oxford que vai sair a vacina, a primeira vacina contra o Covid. Tá? A Universidade de Paris também era muito forte. Então, ali, as primeiras universidades começaram a ter autonomia, porque na cabeça dessa galera, para desenvolver o pensamento científico, precisa se desvincular da igreja. Então, isso começa a acontecer no século XIII, tá? Lá por volta dos anos 1200, como eu falei para você. Show de bola? Beleza? Bom, assim, meio que você entendeu, né? Até o século XIII, então do século X ali até o século XIII, os 300 anos,
a igreja teve muito vinculada, as universidades estiveram muito vinculadas à igreja. A partir do século XIII, elas começam a ter uma certa autonomia. Beleza? Certinho? E aí, essas universidades elas podiam existir de 3 formas. Tá? Como colégios formais, que é mais ou menos o modelo que eu acabei de falar para vocês ali, né? Aquele modelo tradicional inicial, cujos estudantes eles vão para as universidades receber o conhecimento dos professores. Tá? Existiam também as universidades que havia... algumas universidades também surgiu a partir de migrações de alunos. Por exemplo, aqui em Londrina é um espaço onde existe muito conhecimento e tal. Então, vem galera de vários lugares do Brasil estudar em Londrina. E aí as universidades não têm mais ou menos um local específico, mas é um lugar onde a universalização das ideias é mais costumeira. Entendeu isso? Né? Não é um espaço físico, tá? As universidades como migrações de alunos. Então, muita gente vai para aquela cidade porque naquela cidade há uma certa disposição para o conhecimento, tal. Ou ela podia ser uma iniciativa da igreja, uma iniciativa eclesiástica, uma iniciativa do clero. Aí o clero cria um espaço cujos monges, principalmente, vão poder refletir e se dedicar às reflexões religiosas e científicas. Beleza? Olha que uma coisa interessante, uma curiosidade bacana, bem interessante, é que, olha só, o perfil dos estudantes era um perfil humilde. Nas universidades medievais... Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque hoje as universidades elas são espaços para as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, não é? Não é isso? Tá? Então, na Idade Média, as universidades eram espaços para as pessoas mais pobres. Então, por quê? Porque era uma maneira dessas pessoas fugirem da miséria. Viver ali nas universidades, buscar um conhecimento para melhorar um pouco mais de vida, porque a Idade Média é um período basicamente de pobreza, né? O período medieval, a Idade Média é pauperizada, né? A Idade Média, o progresso econômico na Idade Média só vai acontecer com a chegada do capitalismo, né? E com a morte do sistema feudal, entende? Então é muito importante essa constatação, tá? A Idade Média é pobre durante todo o período que vigora o sistema feudal. Agora, com o fim do sistema feudal e com o nascimento do capitalismo, há uma grande melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas experimentam um grande progresso, mas até então a Idade Média é um período de pobreza, então os alunos eram muito pobres. E muitos alunos tinham um perfil de violência. Entende? O perfil dos caras era um perfil muito violento. Muitos alunos eles se agrediam demais. Então, as universidades eram espaços de muita indisciplina. Entende? Existiam muitos casos, por exemplo, de estupro dentro das universidades, na Idade Média. Eles eram, pelo perfil dos alunos ser extremamente violento, principalmente com as mulheres. Né? Lembrando que na Idade Média as mulheres eram muito submissas. Entende? Mas elas também tinham, algumas tinham condições de ir para essas universidades estudar, tinham a permissão lá dos seus pais para frequentar esses espaços. Tá? O ensino era um ensino, como eu falei para você, né, a partir da leitura de textos ou interpretação de textos, e aí a partir do século XII nós temos com o aumento da autonomia das universidades, a partir do século XII, aí sim nós temos mais debates que vão basicamente discutir as ideias aristotélicas, certo? O direito bizantino, que é o corpus juris civilis, por isso que o direito bizantino ele é a base do direito moderno, justamente porque nas universidades discutia-se bastante o direito bizantino, o corpus juris civilis. Você que vai estudar direito vai ter que estudar o corpus juris civilis com mais detalhes. E os textos bíblicos também. Claro, as universidades também estão ligadas intimamente às igrejas, à igreja, tá? Belezinha, gente? É nóis ou não? Rapidamente aqui na filosofia medieval, antes de acabar o nosso tempo, nós temos mais alguns minutinhos, tá? A filosofia medieval, basicamente, vai tentar estabelecer uma conexão entre a filosofia grega e as tradições religiosas cristãs, certo?
mas ao mesmo tempo, ela tem um objetivo. Objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é estabelecer um mecanismo de incorporação daquele conhecimento com os propósitos da igreja. Tá? Então, a igreja precisa expandir a fé cristã. E essa expansão da fé cristã vai acontecer por meio de uma harmonização entre o pensamento greco-romano, da filosofia antiga, clássica, tá? E o pensamento religioso. O objetivo, principalmente, é colocar o cristianismo, usar um método que possa colocar na cabeça do cristão, principalmente dos pagãos, que não são cristãos ainda, o cristianismo. Então, é a ideia de usar a filosofia como um instrumento que possa garantir a instrumentalização do pensamento das pessoas. Entendeu? Então, buscam na filosofia grega um método para colocar na cabeça das pessoas o pensamento cristão e os valores tradicionais do cristianismo. Beleza? A filosofia medieval patrística, na verdade, ela não é propriamente medieval, ela pertence à antiguidade, né? Mas lá na antiguidade tardia, ela é o quê? Quando você fala em patrística, você está falando o quê? Da filosofia de transição, o pensamento filosófico do final da antiguidade para o início da Idade Média. Essa é a patrística, a gente vem de pai, né? Aquele que deu origem, né? E tal. Né? A origem do termo, então, como eu disse, ela está ligada à paternidade do pensamento filosófico medieval, a filosofia de transição, a filosofia que está ali, o pensamento filosófico que está ali no limiar do fim da Idade Antiga para o início da Idade Moderna, tá bom? Como eu disse, ela tem raízes na antiguidade, tranquilo, já falei isso para você. E aí o objetivo é, como eu disse, defender as verdades cristãs contra as forças nocivas. Então, olha, o cristianismo é uma verdade, tá? E aquele que questiona é um herege, é um pagão. Então, ou o cristianismo será usado para a conversão desses hereges e desses pagãos, ou para expulsar as ideias, para blindar o cristianismo dessas forças nocivas que seriam principalmente as heresias. O que é o herege? O herege é aquele que oferece um risco aos dogmas da igreja. Tá? O herege é aquele que questiona os dogmas da igreja. E quem que é o pagão? O pagão é o não cristão, mas ele está aberto ao cristianismo, é que ele não conhece. Tá? Beleza? Então ele vai ser convertido. Antes de ser convertido, ele é pagão. Nessa época, o principal nome da filosofia era Santo Agostinho. Beleza? O principal nome que você estuda em filosofia. Eu não vou entrar em Santo Agostinho aqui, porque não é o meu papel. Mas ele vai conciliar o que a gente chama de filosofia platônica, que é baseada no filósofo Platão, e as verdades do cristianismo. Principalmente, ele vai seguir o quê? O que ele vai buscar? Ele vai buscar estabelecer aquela ideia de bem e mal. O bem e o mal, aquele dualismo religioso tradicional do cristianismo. Entende? O bem vence o mal, né? A ideia da disputa, a eterna disputa entre o bem e o mal, que nós vimos que também até na Antiguidade Oriental existia esse dualismo religioso lá no pensamento persa. Lembra? Que a gente estudou em sala de aula ainda. Aí o que acontece? O Santo Agostinho, usando de Platão, o que o Santo Agostinho vai fazer? Olha, Deus não é responsável pela maldade. A maldade é inerente à natureza humana. Os homens são livres tanto para praticar o bem quanto para praticar o mal. Né? Ninguém te obriga a praticar o mal, ninguém te obriga a praticar o bem. Você tem o livre arbítrio para isso, entende? O mal é praticado por alguém que deseja praticar o mal. Entende? Isso é muito interessante. Você sai de casa quando pode, né? Você sai de casa, ou você pratica o bem, ou você pratica o mal. Entende? E isso é da sua natureza e você tem a liberdade para isso. Beleza? Isso acaba sendo bastante importante para criar uma expectativa sobre a natureza humana muito pessimista. Por quê? Porque se você olhar de cima a Idade Média, você vai ver muita coisa ruim. Se existe muita coisa ruim, né?
como as pestes, como as doenças. Parece que a humanidade é basicamente ruim, entende? Então ele já começa falando do pecado original de Adão e Eva, né? O pecado original que baseado nos conhecimentos bíblicos. Então, a natureza humana já é negativa a partir do pecado original entre Adão e Eva, tá?